Nós estamos diante de um cidadão que chegou como testemunha e sai como investigado, diante de alguém que movimentou milhões de reais de brasileiros sofridos e até agora não tem uma cautelar preventiva, mesmo estando presente a garantia da ordem pública para não cometer novos crimes e a aplicação da lei penal para evitar a fuga, como de outros que disseram aqui que era antecipado esse pedido de prisão e 3 dias depois a Polícia Federal seguiu o mesmo caminho e pediu a prisão. Para não termos um habeas corpus por conta da possibilidade de se confundir testemunha como investigado, eu peço a Vossa Excelência que submeta ao colegiado, diante dessas novas provas, um novo pedido de prisão cautelar com indícios suficientes de autoria, prova da materialidade, baseado na aplicação da lei penal com base em risco de fuga, na garantia da ordem pública pela prática continuada de crimes e pela ocultação de documentos que estão atrapalhando as investigações. Essa CPMI, ela não vai ser o local para a impunidade. Se ele é laranja, pouco me importa. Mas derrubando uma laranja podre, a gente termina alcançando o bicho que está apodrecendo as laranjas. Esse cidadão participou efetivamente de crimes gravíssimos contra aposentados e pensionistas, continua na impunidade, continua praticando crimes, se encontrando com outros investigados e que isso só seria suficiente para esses depoimentos estarem sendo acobertados e combinados. Poder político escondido um dia vai aparecer, mas só vai aparecer se essa CPMI tiver a coragem de enfrentar esses que meteram a mão no dinheiro dos aposentados. Portanto, diante dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, principalmente a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública para evitar a fuga e a prática de novos crimes e pelo flagrante do crime de ocultação documental, diante de uma investigação em curso, peço a Vossa Excelência, com a aquiescência dos demais membros desta CPMI, a decretação da prisão preventiva para ser direcionada esta para o Supremo Tribunal Federal e a decretação da prisão em flagrante pela ocultação dolosa de documentos importantíssimos à investigação. Diretor numa empresa de um diretor do INSS, depois diretor de uma empresa da esposa do procurador do INSS, e depois afirma, pelas suas próprias palavras, que foi indicado pelo careca do INSS, mas ao mesmo tempo diz não saber de nada e não ter nenhum envolvimento com o objeto da investigação. Senhor Rubens, eu não sou nenhum gênio da raça, mas me parece evidente que essa história é muito pouco verossímil. Você está me dizendo que você foi contratado e dirigiu e era responsável por notas fiscais, operações financeiras e administrativas de 2 empresas comandadas e que tem como sócios pessoas diretamente ligadas ao escândalo, que chegou a essa posição por causa do principal articulador desse escândalo, pelo menos até agora. Eu duvido muito que o careca do INSS haja sozinho, sem respaldo político, que não tenha indicação ou respaldo de deputado federal, de senador, que não tenha respaldo de ministro de Estado. Duvido muito que alguém chegue numa posição de movimentar bilhões de reais num cargo que depende de respaldo político, num cargo que estava reservado a um partido político e que não tenha respaldo de um político, e que não tenha respaldo de um mandatário. Mas, enfim, mais uma vez resumindo, diretor de 2 empresas, ou responsável por operações financeiras de 2 empresas, de 2 pessoas que estão sendo diretamente investigadas pelo escândalo do INSS. Chegou a essas posições por causa do careca do INSS. Me parece uma coisa tão ilógica quanto dizer que, não sei, tem um prato que tem arroz, tem salmão cru, está envolto em alga, mas não é sushi. Assim, eu não consigo acreditar como é que uma pessoa
chega numa posição que, coincidentemente, sem conhecer ninguém, sem ter nenhuma indicação política, de um sujeito que era diretor do INSS e estava envolvido na fraude, de uma esposa do procurador do INSS que foi quem permitiu a fraude e quem ignorou os avisos do próprio corpo técnico, dos seus próprios assessores para permitir a fraude, e ao mesmo tempo diz ter chegado nessa posição pelo principal articulador da fraude. Assim, presidente, sinceramente, dadas as diversas contradições que foram, aliás, brilhantemente apontadas pelo deputado Duarte Júnior, e pelos questionamentos e pelo apontamento também feito pelo deputado Alfredo Gaspar em relação à ocultação de documentos, eu acredito, com todo respeito já futuramente à decisão que Vossa Excelência vai tomar, mas que esta CPMI sairia muito desmoralizada e, em certa medida, até perderia a razão de ser, se frente a todos esses crimes que são tão patentes, que são tão flagrantes, o senhor Rubens não saísse preso daqui. Essa é a minha manifestação, já antecipando tanto o meu voto em relação à prisão preventiva, como também o meu endosso e meu apoio caso Vossa Excelência decida pela prisão em flagrante. Obrigado, presidente.